Qual é a idade certa para a alfabetização infantil? Bom, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês que a criança mostra sinais de que ela já está pronta para a alfabetização. Sendo assim, não existe uma idade certa e perfeita para que ela se alfabetize. Então fica comigo até o final para você entender o que acontece na cabecinha da criança quando ela está pronta para ser alfabetizada. E para quem não me conhece, eu sou a Josiane, eu sou especialista em neuroaprendizagem e compartilho meu conhecimento aqui no YouTube e também lá no Instagram. Vamos falar de como que a criança está preparada, quando ela está preparada para ser alfabetizada. Nada deve ser imposto para a criança, porque a imposição gera confusão, gera estresse. E o estresse é inimigo do aprendizado. A criança, quando está irritada, estressada, ou qualquer um de nós, se estivermos estressados e irritados, a gente não consegue aprender. Então, a alfabetização é algo que deve ser passo a passo, devagar e lúdico, que aí a criança vai se interessar para aprender. E eu vou mostrar para vocês agora quais são os sinais que a criança demonstra ao estar preparada para a alfabetização. Lembrando que esses sinais normalmente aparecem por volta dos 6, 7 anos. E é o momento que a criança realmente ela se interessa bastante e aprende as letras, aprende a escrever e também a ler. Mas é muito possível que crianças menores de 4 e 5 anos já se interessem e aprendam algumas coisas. E, inclusive, existem crianças pequenas como essas que já sabem ler. Mas nada deve ser imposto, como eu falei. Então vamos ver quais são os sinais. O primeiríssimo sinal é o desenvolvimento motor. Bom, aqui no canal eu mostro várias atividades para a gente fazer esse desenvolvimento motor da criança. O motor global, né, que envolve o corpo todo, e também a coordenação motora fina, que envolve os dedinhos. Se a criança ela já consegue pegar o lápis corretamente e fazer traços, desenhos, isso já demonstra que ela tem uma capacidade para traçar as letras, para fazer o formato das letras. Então esse é o primeiro sinal. Ela tem que ter coordenação motora fina. Segundo sinal, a criança tem atenção e concentração por um tempo interessante, por um tempo grande ali. Ela se interessa por um assunto, presta atenção naquilo e consegue se concentrar por um bom tempo. E essas habilidades são essenciais para a criança conseguir aprender a ler e conseguir escrever. Por exemplo, se você dá uma atividade de pintura e ela se concentra ali por alguns minutos pintando esse desenho, então veja, ela já mostrou a coordenação motora fina e já demonstrou concentração para que o traço fique perfeito, para que a pintura seja bem feitinha. Então já é um sinal bem grande que ela está preparada para escrever, para ler. Terceiro sinal, uma boa linguagem oral. Ela consegue se comunicar e consegue falar as palavras corretamente. Essa habilidade é fundamental, pois a linguagem verbal está relacionada com a escrita, né, e com a leitura. Por isso é importante ensinarmos as crianças a falarem de forma correta. O que a gente vê por aí? Às vezes a criança tem 3, 4 anos e ela fala a palavra errado, mas porque ela aprendeu errado. Gente, eu nunca me esqueço um dia que eu fui numa loja de cobertores, edredons, essas coisas. E aí a própria mãe falando para uma criança de mais ou menos uns 4, 5 anos: vamos comprar um Bitor para você? Bitor, falando com vozinha, vamos comprar um Bitor, sabe? Assim. E a criança toda faceira, feliz porque ia comprar um Bitor para ela, gente. Então, os próprios pais, os familiares acabam ensinando a criança a falar errado. Então, a gente tem que falar assim: vamos comprar um cobertor para você. Então, sempre mostrar a palavra correta, porque quando a criança aprende a falar corretamente, essa habilidade facilita lá a linguagem escrita, a linguagem da leitura. Então, até mesmo ler livros, contar histórias vai ajudar nessa linguagem falada para a criança desenvolver essa habilidade. O quinto sinal, e para mim um dos mais importantes, é o interesse pelas palavras e pelas letras. Se a criança está desenvolvendo esse interesse, ela quer saber o que está escrito ali, ela quer saber qual que é a letra do nome dela, ela começa a reconhecer as letras, isso é maravilhoso, já demonstra que ela está preparada para a alfabetização. Eu vejo sim
por aqui de casa, né? Por aqui. Quando a criança tem um irmão mais velho que já foi alfabetizado, esse interesse surge mais cedo. Por exemplo, a minha filha Mariana vai fazer 10 anos. Ela sabe ler e escrever normalmente, ela mesma escreve as historinhas dela. Já a Giovana tem apenas 4 anos. Só que ela também quer fazer coisas que a irmã mais velha faz, como ler um livro. Então ela pega o livro, mãe, leia pra mim. Aí eu vou lendo pra ela e ela, e aqui? Eu falei, o que você acha que tá escrito? Ela tem um interesse muito grande pelas palavras. E aí esses dias ela falou, eu preciso saber ler, porque eu quero ler e às vezes ninguém tem tempo. Então às vezes eu tô fazendo uma coisa, a minha filha mais velha também, ela quer ler o livro naquele momento e não tem ninguém naquele momento pra ler pra ela. Então ela tem aquele interesse. Então olha que maravilha. Quando a criança tem esse interesse, a alfabetização acontece de uma forma muito mais natural, porque surge do interesse da criança. E ela tem apenas 4 anos, então ela já demonstra todos os sinais de que já está preparada para a alfabetização. Já falei os sinais. Agora nessa parte do vídeo em diante, vou mostrar o que a gente deve fazer para ajudar a criança na alfabetização, independente da idade que ela esteja, independente do interesse, a partir dos 4 anos, a partir dos 6, 7, no momento que ela está sendo alfabetizada, tá? Então a primeira coisa é a ludicidade, a importância do brincar e exploração. A gente usa ludicidade e tudo acontece muito mais fácil. Então a gente pode fazer brincadeiras, brincar de rimar, cantar musiquinhas, sabe aquelas musiquinhas A de amor, B de beijinho? Gente, isso aqui é maravilhoso, porque a criança vai associando, faz brincadeiras, jogos, leitura, fazer leitura com a criança, quebra-cabeça de palavras ou quebra-cabeça normal, onde a gente vai dando nome às peças. Então, nomear palavras, tudo isso, essas brincadeiras vão ajudando a criança. E também a leitura cotidiana. O nosso dia a dia envolve muita leitura, o dia todo, desde ir no mercado, em qualquer lugar. Então, se você vai com a sua criança no mercado, a gente fala assim, olha, nós vamos procurar onde está o extrato de tomate. Onde será que tá? A criança sabe o que é o extrato de tomate porque ela já viu em casa. Quando a gente chega lá na seção do extrato de tomate, vamos ler. O que está escrito aqui é extrato de tomate. Você percebeu que ela tem a letra E, lembra da letra E? E assim ela vai vendo que no cotidiano a gente pode ir associando a palavra ao objeto que a gente está falando naquele momento. Também aos rótulos do alimento, ou você chega em casa, você vai fazer uma receita de bolo. Venha me ajudar a fazer a receita. Além de ter um momento ali com a criança, né? A criança está ajudando. Também vamos ver o que está escrito na receita. Você vai me ajudar. Olha, aqui está dizendo que vai 2 o quê? O-V-O. O que será que é isso? Às vezes pela própria cognição dela. Ovo. 2 ovos. Então o que nós vamos precisar? 2 ovos. Pega ovo pra mamãe. E isso a gente pode fazer até na sala de aula. Vamos fazer uma receita simples, já para identificar a leitura, as palavras, as letras, até os números. E eu vou falar para vocês 3 métodos agora de alfabetização que ajuda a criança a aprender. O primeiro é o método fonético, e vou dar uma atividade, vou mostrar uma atividade. O segundo método, abordagem global ou global fonêmica. O terceiro são métodos multissensoriais. Eu vou mostrar uma atividade de cada uma delas que você pode realizar aí na sua sala de aula. Então vamos lá na abordagem fonética. A criança precisa entender o som que faz a letra, o som que faz a palavra e a letra, né? Então ela vai entender quais sons vão fazer aquelas letras. Então qual atividade você pode desenvolver? Você pode fazer cartõezinhos, pode dividir a folha sulfite em várias, né, pedacinhos, e aí você coloca, por exemplo, as letras, todas as letras do alfabeto. E aí você vai fazer um caça-tesouros das letras. E você pode esconder elas pelas salas, se você desejar. Tem uma outra forma de fazer isso também. E aí as crianças vão procurar essas letras. E ao encontrar, ela deve dizer que som aquela letra faz, né? Por exemplo, ela encontrou a letra S, né? Que som que é esse? S. Qual é o nome da letra? S. Que som que ela faz? S. Uma palavra que começa com a letra S. Sapo, né? Então você pode trabalhar o som da letra, o nome da letra e uma palavra com a letra. Então vai lá outra criança e acha a letra D. Qual é o som da letra? D. D. Então o próprio som é o nome da letra. D. Uma palavra que começa com a letra D. Dado. Mas aí se eu adiciono o di, fica dinossauro.
Então a gente pode trabalhar. Uma outra forma, se você não quiser esconder essas letras, né, pela sala, você poderá também colocar numa caixinha das letras, e a criança vai retirando e vai falando da mesma forma. Também você pode esconder palavras ou sílabas, e a criança vai juntar e vai formar aquela palavra. Também é uma forma de trabalhar essa abordagem fonética. Agora eu vou falar para vocês sobre a abordagem global. O foco aqui é que a criança compreenda a palavra completa, o som da palavra completo, não dividido por partes, por sílabas ou por letras. Então aqui a criança já tem que entender toda a palavra. E a atividade é um processo maravilhoso para você realizar. Vai ter partes. A primeira parte, você vai pegar um livro simples, um livro onde tem algumas palavras como as cores, como os animais, números. Pode ser um livro que contenha só algumas imagens, algumas palavras. É livro simples, para criança pequena mesmo. E aí nós vamos mostrar para a criança a imagem. Por exemplo, tem os animais lá e aparece tigre. Por um exemplo. O que é esse daqui? Os animais já sabem, é o tigre. E aí você vai apontar para a palavra tigre. Olha só. Tigre, tigre, essa é a palavra desse animal, tigre. E aí a criança vai observar o livro. Aí vem a segunda parte dessa atividade. Você pode montar um pequeno livrinho onde as crianças irão escolher os animais ou os objetos ou o que foi o tema do livro principal para fazer um desenho ou 2 desenhos ou 3 desenhos. Ou se tiver imagem para recortar e colar. Mas se a criança fazer um desenho, ela já pinta, já exerce a coordenação motora fina também. E aí embaixo do desenho, ela vai ter que escrever a palavra que significa como o tigre. Então, se a criança desenhou o tigre, ela vai ter que reescrever a palavra tigre. Se ela viu lá a palavra onça, ela vai desenhar a onça, ela vai escrever a palavra onça. Então, ela já viu, olha só, o aprendizado acontece pela repetição. Você trabalhou o livro com as crianças, aí a criança vai reproduzir o livro ali. Então ela vai desenhar o personagem que ela gostou, ela vai escrever a palavra que ela já tinha aprendido antes, então ela repetiu. E a terceira parte, que ela vai montar uma historinha com aqueles personagens. Claro que ela não vai precisar escrever a história, mas ela poderá pensar numa história para contar para as outras crianças, ou essa história poderá ser feita em conjunto. Então, recapitulando, primeiro trabalhe o livro com as crianças, mostre, faça uma associação com o personagem e a palavra. Segunda parte, a criança vai desenhar o personagem e escrever o nome do personagem que ela já conheceu. Terceira fase, a criança irá criar a sua própria historinha com o seu personagem. Percebeu? A gente fez uma repetição e isso faz com que a criança associe e aprenda mais rápido. Todo mundo aprende por repetição. Agora, a abordagem multissensorial. E essa, gente, é uma infinidade de atividades e eu já fiz muitas aqui no canal e você pode usar a criatividade. É sensorial, então a criança precisa tocar, mexer, sentir, cheirar, tudo isso vai estar relacionado. Então um exemplo bem simples é a criança fazer a letra A, a letra B com massinha. Então ela já está manipulando a massinha, está tocando, então ela vai fazer as letras. Uma outra forma é nós colocarmos farinha numa bandeja, mostrar a letra e a criança fazer ali com, por exemplo, a letra A na farinha. Ela vai formar a letra ali para ela identificar. Uma outra forma é desenharmos as letras e a criança ter que colar papeizinhos ao redor da letra. Vai mexendo na coordenação motora fina, ela vai colando, ela vai identificando. Podemos colar feijões também. A gente pode fazer uma atividade bem legal, por exemplo, assim. Você vai pegar uma folha branca e você vai com uma vela mesmo, você faz as letras. Letra A, letra B, ou a letra A, E, I, O, U, você faz com a vela. Não dá pra ver nada, né? E aí o que a criança vai fazer? Ela vai passar tinta guache por cima. Onde ficou o sinal da vela, vai aparecer a letra como uma mágica para a criança. Então, gente, temos muitas formas de alfabetizar, de ensinar as letras. Eu coloquei um vídeo esses dias atrás sobre, atividades também com leitura. Eu tenho aqui no canal uma playlist que é matemática e português, que nessa playlist você vai ter várias atividades para ensinar número, para ensinar letras, palavras para as crianças. Então, dá uma olhada, veja, finja que esse canal é uma Netflix pedagógica e dê uma olhada porque tem muita coisa. Veja as playlists, veja os vídeos, tem muita coisa maravilhosa aqui que você vai
usar, vai aprimorar suas aulas. Então é muito importante que você se inscreva nesse canal. E também, gente, entre para a lista de espera do curso Educação Infantil Lúdica. Como eu falei para vocês, é através da ludicidade que a criança aprende. E eu tenho um curso completo que eu mostro para você como fazer isso, com atividade, com recurso para impressão, muita coisa. Então, aqui no link da descrição tem uma lista de espera, então coloca seu nome lá, seu e-mail, que quando abrir esse curso você vai ficar sabendo, então aproveita. Muito obrigada por tudo, um beijo e até mais!